Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Hoje, em mais uma aulinha de redação, nós vamos falar sobre coesão. Já falamos sobre alguns elementos coesivos, hoje nessa aula vamos falar sobre outros, tá? Esse material vocês vão poder acompanhar comigo na apostila número 6. Todos lá comigo, vamos lá? Aqui, turma, coesão. Tá? Vocês vão acompanhar aqui comigo. Vimos anteriormente como o haikai é um texto conciso. Para que ele seja fluido e coeso, pode haver o emprego de recursos coesivos em sua construção. Claro, para ele não ficar prolixo, não ficar redundante. Então, um texto conciso é um texto sem repetições, um texto claro, objetivo, e que passe a informação de forma coerente, clara. Há diversas formas de garantir o encadeamento de ideias, de modo que haja textualidade na produção. No capítulo 10, estudamos a coesão por pronomes e conectores, Lembram disso? Agora veremos mais detalhadamente outros tipos de recurso coesivo. Na coesão referencial, estabelecem-se vínculos entre os elementos do texto, fazendo referência a eles. Seja retomando o que foi dito, que é a anáfora, que nós já vimos, e seja anunciando algo que será dito, que é a catáfora. Nós vimos isso também. Conforme já aprendemos, a produção desse tipo de coesão se dá geralmente pela substituição pronominal. Observe o exemplo a seguir para entender melhor esse conceito. Mariana acreditava no movimento ambientalista. Ela escreveu diversos artigos defendendo. Quem é ela, turma? É a Mariana. Aí eu estou usando o quê? Uma referência anafórica, certo? Que o ela está retomando algo que eu já disse. E o o, defendendo quem é esse o? É o movimento ambientalista. Também é um elemento anafórico, porque ele está se referindo a algo que eu disse antes, tá? Eu utilizei através de pronomes. O primeiro é um pronome pessoal do caso reto e o segundo é um pronome oblíquo. Repare que nessa oração, o pronome pessoal ela faz referência a Mariana, enquanto o retoma o movimento ambientalista. O emprego desses pronomes evita a repetição de termos usados na primeira oração. Claro, que o objetivo aqui é evitar a redundância. Isso daí, turma, nós temos que pensar em nossas produções textuais, tá? Veja a seguir outros recursos de coesão referencial. Repetição da mesma palavra. Nem sempre a repetição de uma palavra é prejudicial à fluidez do texto. Algumas vezes ela pode ser necessária para garantir a clareza textual, evitando, por exemplo, a ambiguidade. Júlia escolheu o sorvete em vez do bolo de chocolate. O bolo tinha uma aparência estranha e era mais caro. Então, aqui, a repetição da palavra bolo foi necessária para evidenciar que a aparência estranha e o preço mais caro referem-se a ele e não ao sorvete. Então, aqui, essa repetição ela foi proposital, tá? Para deixar o texto mais claro. Mas, pensando bem, é melhor a gente evitar a repetição, tá? Numa redação, o ideal é evitar essa repetição. Elipse. Omissão de um termo cujo referente é possível determinar-se pelo contexto. Os pais gostam de filmes de comédia. O filho, de filmes de ação. Então, aqui observe que nesse exemplo, o verbo gostar foi omitido na segunda oração, podendo-se deduzir que a relação entre a primeira e a segunda oração é estabelecida por esse verbo, pois ele havia sido mencionado anteriormente. Como a elipse é um recurso que elimina elementos do texto, ela é útil para textos que necessitam de concisão, como, por exemplo, o haikai. Então, aqui, turma, o que foi retirado? O verbo gostar, Porque já subtende-se que é o verbo gostar, Que já falou no trecho anterior, certo? Substituição lexical.
Uso de palavras do mesmo campo semântico, como sinônimos ou quase sinônimos, para evitar a repetição dos mesmos termos. O Brasil é o único país da América do Sul que fala a língua portuguesa. Apesar disso, o idioma tem grande peso na região em virtude do protagonismo geopolítico do país. Turma, país está se referindo ao Brasil. E aqui, idioma está se referindo à língua, certo? Nesse exemplo, a palavra idioma retoma a língua sem alteração de sentido, pois são termos sinônimos, são termos semelhantes. Então, os sinônimos, né, já cansei de falar isso com vocês em relação às produções textuais, ele é muito utilizado e pode ser utilizado. O antônimo também, sinônimos, são elementos que devem ser explorados numa produção textual. Nominalização, substituição de uma forma verbal por uma nominal. Os brasileiros ajudaram os refugiados a estabelecer-se na cidade. A ajuda constitui oferecer-lhes aulas de português e capacitação profissional. Gente, ajuda é o nome, né, do verbo ajudaram, mas não ficou repetido, certo? Nesse exemplo, a forma verbal ajudaram é retomada na forma de substantivo, ajuda. Epíteto, palavra ou expressão que qualifica a pessoa ou coisa. O haikai tem como o poeta mais expressivo o escritor Matsuo Basho, que nasceu no Japão, a terra do sol nascente. Ou seja, o epíteto é você substituir uma expressão que vai te remeter a algum termo, certo? Se eu falar o rei do futebol, vai remeter a quem? Ao Pelé, certo? Então, isso é o epíteto. No exemplo, a terra do sol nascente retoma Japão. Trata-se de um epíteto bastante conhecido, mas isso nem sempre acontece. Assim, pode ser necessário o conhecimento externo do texto para compreender a referência. Numeral. Também podem retomar um termo. Chegaram duas encomendas. A primeira era para sua mãe e a segunda para o seu pai. Ainda não sabemos se todos os alunos irão ao passeio. Um terço ainda não respondeu. Então, os numerais eles também funcionam como elementos coesivos. Termo síntese. Palavra ou expressão que resume o que foi expresso anteriormente. Havia buracos na telha. Tintura da parede descartada. Fiação elétrica velha. Todos esses problemas impediam que a casa fosse vendida. Olha o todos. O todos está retomando a tudo o que foi dito anteriormente. Então, ele é um termo síntese, de resumo. Nesse exemplo, o termo todos esses problemas sintetiza o que foi citado na primeira oração. Advérbios pronominais. Vamos lá. Advérbios que indicam lugar, como aqui, aí, lá. Viajamos para o sul do país nas férias. Fez muito frio lá. Esse lá está retomando, né, um lugar que eu falei anteriormente. Nesse exemplo, lá refere-se ao sul do país. Repetição de termo de nome próprio. João Guimarães Rosa é o autor de Grande Sertão, Veredas. Parte da terceira geração do movimento modernista, Guimarães destaca-se pelo seu trabalho peculiar com a linguagem. Aqui, turma, eu repeti apenas uma parte do nome próprio, para também não ficar redundante, correto? Eu também poderia colocar esse autor, certo? Mas ia pedir autor, né? Ele, poderia ter colocado também. Esse trecho só está falando dele. Então, turma, vamos lá, oitavo ano. Hoje nós vimos, né, parte também de coesão, que mostra que elementos coesivos são fundamentais na produção de texto, né? Para que nós, para evitarmos as repetições, as redundâncias, ok? Um grande beijo a todos, façam as atividades, né, que é uma forma de vocês treinarem, e até a nossa próxima aula. Até logo, oitavo ano, um grande beijo a todos.